Fala botafoguenses, passando aqui para pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do nosso gigante glorioso. Comentarista destaca Eduardo e Tiquinho Soares, eles dois fazem o Botafogo crescer muito, são os diferenciais do Botafogo. Para o comentarista Alexandre Losetti, no troca de passes, do Sport TV, a vitória por 2-0 sobre o Ipiranga, em Erechim, pela Copa do Brasil, passou muito pela dupla. Abre aspas, esse resultado é muito importante porque talvez fosse o jogo que me despertava maior dúvida, pelo futebol do Botafogo que não tem sido bom e pela invencibilidade em casa do Ipiranga, que complicou a vida do Grêmio e eliminou o Bragantino. Imaginava equilíbrio que aconteceu no jogo, o Botafogo fez 2-0, mas o Ipiranga poderia ter feito gols e poderia vencido. O gol cedo ajudou muito o Botafogo. Aí se vê a influência de Tiquinho e Eduardo. As movimentações do Tiquinho são bem aproveitas pelos três que jogam atrás dele, principalmente o Eduardo. Ele é tão influente que foi o cara que mais deu passes no Botafogo. Se o meia criativo é quem a bola mais passa, a influência dele é fundamental. Quem vai enfrentar o Botafogo tem que pensar em como marcar o Eduardo e as movimentações do Tiquinho. Eles dois fazem o Botafogo crescer muito, apontou Losetti, que citou outro detalhe. Outra estatística importante foi a de 23 desarmes do Botafogo contra 14 do Ipiranga. O time precisa ser mais competitivo, como começa a ser. Identifiquei um Botafogo mais brigador, abrindo mão da posse, mas lutando para recuperar rapidamente, adicionou. O ex-jogador, o comentarista Pedrinho ressaltou a importância da vitória no Sul. O Botafogo fez campeonato carioca com dificuldades. Desde a temporada passada o desempenho é melhor fora de casa. Dentro de casa, existia a pressão de ter autoridade, mas não tinha jogo para isso. Fora de casa, fez 2-0 contra um time difícil de se enfrentar. Dentro, tem dificuldades de propor, se portar como grande e amassar, muitas vezes não consegue e fica vulnerável. Foi resultado importante para caramba, não é tranquilo, mas dá garantia para ter confiança para jogar, completou Pedrinho. Eles criticam as justificativas de Luiz Castro no Botafogo. Se apoiar pela não derrota é uma bengala frágil. Time caiu do ano passado para cá. Desde a goleada sobre o Audax, o técnico Luiz Castro tem feito reflexões sobre a cultura resultadista do futebol brasileiro e exaltado a sequência sem derrotas do Botafogo, apesar das críticas da torcida pelo futebol apresentado. No programa Redação Sport TV desta quinta-feira, comentarista Carlos Eduardo Éboli criticou as declarações do treinador alvinegro. Luiz Castro está se rendendo à cultura resultadista do futebol brasileiro, mesmo sem ser brasileiro. Acho que ele está se defendendo demais. Legal, são 7 jogos sem derrota, mas quando precisou vencer para se classificar no Campeonato Carioca, não venceu. E se apoiar nesse momento pela não derrota é uma bengala frágil, que não protege um trabalho frágil. O Botafogo caiu do ano passado para esse ano, analisou Éboli. Apesar de reconhecer que o Botafogo fez um bom jogo na vitória sobre o Ipiranga RS nesta quarta-feira, o comentarista ressaltou que o Botafogo ainda precisa evoluir muito para fazer um bom campeonato brasileiro, que começa já no fim de semana. É uma evolução ainda muito discreta, é um time que ainda oscila demais. O Botafogo perde o controle dos jogos com muita facilidade. Quando parece que está construindo uma vitória tranquila, dá um apagão, os espaços aparecem e o adversário vai lá e complica a vida. Ontem só não complicou por causa do Lucas Perry. O Botafogo começa atrás de muita gente, é evidente que ainda precisa evoluir muito, ressaltou. Bárbara Coelho, outra comentarista da mesa, também ainda enxerga a necessidade de evolução no Botafogo. Ontem foram 19 roubadas de bola, mas há muitas fragilidades. Você não vem de cara uma derrota, não ganha um jogo com domínio, controle, imposição. É uma equipe que o tempo inteiro oscila, e por isso essa desconfiança. Entendo Luiz Castro defendendo seu trabalho, mas esse dedo apontado não diz sobre resultado, diz sobre o que ele vai mostrar daqui para frente, que é a preocupação do torcedor, afirmou Bárbara. Deixa o like e se inscreva no canal, para ficar por dentro de todas as novidades do Botafogo.